Senhor presidente, boa noite, nobres pares, ex-prefeito José Antônio Tota, ex-prefeito Tinã, demais autoridades, membros da Sociedade de Pedra Lavrada, amigos e amigas, minha querida esposa Lara, estamos de parabéns hoje, estamos completando 2 anos de casado, não poderia deixar de registrar essa data tão importante para mim e para a nossa família. Considerações iniciais. O poder do Estado é uno, pois, conforme o artigo 1º, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Fecha aspas. Assim, o que se costuma designar a separação dos poderes é, em verdade, a distribuição de determinadas funções típicas do Estado e diferentes órgãos. Como adverte André Ramos Tavares, a utilização de poderes, embora profundamente enraizada, deve ser entendida de maneira meramente figurativa. Há, então, que se entender também que a distribuição de funções entre poderes não é absoluta. Isso significa dizer que as funções estatais clássicas, legislativa, administrativa e judicial, não são exercidas com exclusividade pelos órgãos do legislativo, do executivo e do judiciário. O poder legislativo, cuja função típica é de legislar, exercerá a função de julgamento em 2 únicas situações: na apreciação das contas do chefe do executivo, o prefeito, e pela imposição de sanção ou cassação aos agentes políticos detentores de mandato eletivo, prefeito e vereadores. O controle externo municipal encontra-se o seu maior ápice na apreciação das contas do prefeito pela Câmara Municipal, na forma do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil. Diz o artigo: a fiscalização do município será exercida pelo Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Portanto, no Brasil, adota-se o controle externo da conta do tipo misto, ou seja, a participação do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo. Natureza jurídica da minha decisão. Ao Tribunal de Contas pese a denominação tribunal, não integra o Poder Judiciário, a quem incumbe o exercício da jurisdição, conforme o artigo 5º da Constituição. Assim, deve-se atender para inaplicabilidade, nos dias de hoje, da súmula 347 do STF, a qual previa que, abro aspas, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar constitucionalmente leis e atos do poder público, fecha aspas, donde se conclui que o Tribunal de Contas formalmente pratica atos de natureza administrativa, não possuindo suas decisões de cunho jurisdicional. Parecer prévio do Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas da Paraíba, a competência para analisar as contas municipais e emitir parecer prévio é das câmaras e não do Pleno. A leitura do artigo 31 é clara ao afirmar que, em relação à fiscalização do Executivo, o Tribunal de Contas analisará, do ponto de vista técnico, as contas mediante parecer prévio, cabendo ao Legislativo a sua apreciação de cunho político. Portanto, o Tribunal de Contas não julga as contas do Executivo. Essa função cabe ao Legislativo. Todavia, no âmbito municipal, o parecer do Tribunal de Contas está, a certo ponto, vinculado ao Poder Legislativo, na medida em que só poderá ser afastado por maioria qualificada de 2/3 dos seus membros. É importante a distinção que deve ser feita, senhores e senhoras aqui presentes,
de duas observações que irei elucidar a partir de agora. Temos as contas de governo e as contas de gestão. Isso porque tem se consolidado na jurisprudência o entendimento que o Poder Legislativo julga apenas as contas de governo em relação às contas de gestão, vinculadas à relação de despesas. O Tribunal de Contas teria competência para julgá-las, por força do artigo 71, inciso 2 da nossa Constituição. Por contas de governo, compreende-se aquelas que, atreladas aos índices constitucionais de gastos com saúde e educação, limites de gastos pessoais e a outros assim previstos, no caso do município, são elas 25% da educação, 15% de saúde, os impostos arrecadados e transferidos, limite de 54% da receita corrente líquida do pagamento pessoal e a aplicação regular do Fundeb, com gasto de 60% do total de recursos para remuneração do magistério. Tais gastos são vinculados a opções políticas, sendo o prefeito diretamente responsável por elas. O tribunal emite parecer prévio e o legislativo as julga, aprovando-as ou rejeitando-as. Nas demais despesas, para se caracterizar apenas atos de gestão, é o ordenador de despesa quem responde pelas prestações de contas. Neste caso, o Tribunal de Contas realizará o julgamento técnico definitivo. Havendo condenação pecuniária, a decisão do tribunal é título executivo, conforme parágrafo 3º da artigo 71 da Carta Magna. O referido posicionamento tem sido ratificado pelo STJ de despesas não julgadas pela Corte de Contas em municípios pequenos, onde o chefe do executivo, na maioria das vezes, é incumbido da função de ordenador de despesas. Além de emitir o parecer prévio sobre as contas do governo, possui legitimidade para julgar as contas de gestão, nos casos em que o prefeito atua como ordenador de despesas. Assim, ocorre um duplo julgamento, um político pela Câmara e um outro técnico pelo Tribunal de Contas. Entretanto, é preciso frisar que o tema ainda não está pacificado. A ampla defesa e o contraditório é um direito que é assistido a todos nós brasileiros. É assim sabido que todo processo, seja ele judicial ou administrativo, se sujeita à ampla defesa e ao contraditório, garantias asseguradas pelo artigo 5º da Constituição, aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Desta forma, o processo em julgamento perante essa Câmara pese de se tratar de um juízo político. Deve-se observar a ampla defesa e o contraditório em sua plenitude, ainda que já se tenha exercido o direito de defesa no Tribunal de Contas do Estado. Aliás, a inobservância de qualquer uma dessas garantias é caso de nulidade de qualquer um dos julgamentos. Os efeitos e consequências do não julgamento. Como visto, o controle externo exercido pelo Legislativo do município diferencia-se, na medida que o parecer do Tribunal de Contas só será afastado por esta Casa se tiver 2/3 dos vereadores. Enquanto não houver apreciação do Poder Legislativo, prevalecerá o parecer prévio, segundo o texto constitucional. Havendo a rejeição das contas, ficará o detentor inelegível conforme o artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar de número 64/90. Vou dar uma pulada aqui nessa parte e vou apontar aqui as irregularidades que foram pontuadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em relação às contas do ex-gestor. Irregularidades. Ocorrência de déficit de execução orçamentária sem a adoção das providências efetivas. Ocorrência de déficit financeiro no final do exercício. Não realização de processo licitatório nos casos previstos na Lei de Licitações. Gastos com pessoal acima do limite, 54%, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Gastos com pessoal acima do limite, 60%, estabelecidos pelo artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Insuficiência financeira para pagamentos de custo a curto prazo no último ano de mandato. Não empenhamento de contribuição previdenciária do empregador.
Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição previdenciária. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais ou ilegítimas. Realização de despesas sem observância ao princípio da economicidade. Vejamos. Então, com base no que foi esclarecido, passamos à análise dos fatos. Em cumprimento ao despacho do relator, a auditoria passa a analisar a sua defesa, apresentada pelo senhor José Antônio de Vasconcelos, o então prefeito do município de Pedra Lavrada, no ano de 2012, em virtude das irregularidades inicialmente constatadas pela auditoria, quando da análise da prestação de contas anual, conforme o relatório a seguir. Temos o relatório, eu tenho aqui, eu não vou me ater tanto a ele. A auditoria, na primeira irregularidade, o defendente foi lá, confirmou que estava irregular, existia o déficit orçamentário e financeiro apontado pela auditoria no seu relatório inicial, com o agravante de que, em parte, decorre que o excesso com os gastos de pessoal é razão pelo qual se manteve o entendimento do relator pela desaprovação das contas. Não realização de procedimentos licitatórios. A auditoria analisou. O interessado comprovou a realização de licitações para despesas listadas, porém, restam ainda que não comprovadas as despesas não listadas no montante de R$ 288.164,58, apesar dos valores empenhados por credores, em sua maioria, ultrapassarem a pequena monta no limite legal de R$ 8.000, exigível para a realização de licitação. Permanente irregularidade quanto à ausência de desvio do procedimento licitatório. Gasto com pessoal superior ao limite. A auditoria. O interessado ratifica que o limite legal com gastos com pessoal foi ultrapassado, razão pela qual a auditoria mantém o entendimento inicial. Insuficiência financeira para os pagamentos de custo a curto prazo no último ano de mandato. Também a auditoria relata que na defesa, os empenhos se referem à defesa cujos valores a pagar vinculados a recursos de convênios não estão computados para o efeito de determinação da insuficiência financeira, no valor de R$ 392.868, portanto, permanecendo a irregularidade. No empenhamento da contribuição previdenciária, do regime de previdência própria, e não recolhimento das contribuições previdenciárias do Instituto desse município, o parecer do auditor foi o seguinte: serão analisadas em conjunto, pois o defendente apresenta mesmos argumentos. A auditoria aponta no relatório inicial cálculos estimados acerca de não empenhamento e do não recolhimento das contribuições previdenciárias de regime próprio, referente ao exercício do ano corrente, concluindo que o não recolhimento do montante, no valor de R$ 461.011,17, a Lei Municipal 143 de 2014, no artigo 1º, artigo 2º, autorizou, dentre outros débitos, o parcelamento e a repactuação desse débito por parte patronal, junto ao Instituto, devendo no mesmo período, em janeiro de 1997 a fevereiro de 2013, perfazendo 16 anos de inadimplência, que poderão ser objeto de parcelamento em até 240 parcelas. O fato de não recolher as obrigações patronais, à época, é devida causa de prejuízo ao erário público. É devido causa prejuízo ao erário público. O fato de não recolher incidirá numa aplicação de multa de 1% a 6% de juros e atualização pelo índice do INCC sobre os valores devidos à condição desta determinada, que está determinada no artigo 7º, parágrafo 1º e 3º da referida lei. Portanto, permaneceu a irregularidade. É aqui onde eu me atenho a passar agora a relatar o meu voto, tá certo? E tem outras irregularidades, como a realização das despesas consideradas não autorizadas,
e lesivas ao patrimônio público, ilegais e ilegítimas. Também a realização de despesas sem observância ao princípio da economicidade, que deve ser respeitado por todo e qualquer gestor desse município. Então, senhor presidente, senhores e senhoras aqui presentes, ex-prefeitos, Tota, isso aqui trata-se de um voto técnico, onde fui muito julgado pela sociedade, principalmente por pessoas e membros de um grupo político ao qual eu faço parte, que anteciparam a minha votação, entendeu? Por motivos que eu não conheço e não são alusivos a esta casa nesse exato momento. Aqui, com todo respeito à Pedra Lavrada, aos gestores e ex-gestores que já passaram por esta prefeitura, com todo respeito ao trabalho que Vossa Excelência prestou nos anos em que Vossa Excelência esteve à frente, até porque participei da sua campanha, votando e confiando no Senhor, confiando também na sua capacidade, acompanhei o seu trabalho de perto e depois divergências políticas que não vêm ao caso vieram à tona e todo mundo sabe do desfecho. Concluo pelo exposto no decorrer da análise, esta auditoria ratifica que o município de Pedra Lavrada, no ano de 2012, relativas aos seguintes aspectos: existia a ocorrência de déficit na execução orçamentária e a ocorrência de déficit financeiro, não realização de procedimentos licitatórios, primeiro ponto, no montante de R$ 288.164,58. Gasto com pessoal acima do limite permitido pela lei de responsabilidade, realização de despesas consideradas não autorizadas, irregularidades e lesivas ao patrimônio público, ilegais ou ilegítimas, no montante de R$ 50.850. Meu voto, excelentíssimo senhor presidente e estimados pares, diante do exposto que estudei, analisei, sentei e refleti bastante, cuidadosamente, pelo que fiz e pela responsabilidade que é me atribuída e pelo povo que votou nesse vereador e colocou ele aqui, com responsabilidade, não me resta nesse momento mais nada, consciente e firme em minha posição de elucidar o meu voto pela reprovação das contas de 2012 do senhor José Antônio de Vasconcelos da Costa. É o meu voto.